Em primeira mão para vocês, o nome oficial da CBDC brasileira. Exatamente. Não vai se chamar Real Digital. A CBDC brasileira, a moeda digital estatal brasileira, vai se chamar DREX. A primeira impressão que eu tive dessa logo aí, ou que era de uma pirâmide ou que era de uma casa de apostas, né? Mas não, pessoal, não se confunda. Não é casa de apostas, cassino, nada disso. Essa é a logo da moeda digital brasileira, pessoal. E aí a gente vai entrar durante esse vídeo em mais detalhes sobre ela, vamos falar sobre em qual rede ela vai rodar em rede de criptomoeda descentralizada, hein? Então muito bacana esse projeto, vamos falar também dos pontos de preocupação. Tá aqui o post lá no site oficial do Banco Central do Brasil, que fala da marca desenvolvida pelo Banco Central, que é a combinação de letras que forma uma palavra com sonoridade forte e moderna. O D e o R fazem alusão ao real digital. O E vem de eletrônico e o X passa a ideia de modernidade, de conexão, do uso de tecnologia de registro distribuído, que é o DLT, que a gente já vai falar mais sobre essa tecnologia DLT, que é a tecnologia adotada para o DREX, dando continuidade à família de soluções do Banco Central iniciada com o Pix. Então aqui, pessoal, basicamente nós temos essa moeda que vai ser a tokenização do real, ok? Por enquanto é uma tokenização do real. O Banco Central detém ainda todo o controle, então não é uma criptomoeda descentralizada como o Bitcoin, onde você pode, por exemplo, fazer autenticações na rede e tudo mais, né? Você tem um livro aberto, né? Não, o Banco Central não vai ter livro aberto, essa moeda, quem vai ter controle total continua sendo o Banco Central, né? Então ela não é um criptoativo, ela é uma CBDC, ela vem aqui com a ideia de ser uma extensão da moeda física. O que me preocupa, né, com essas CBDCs é que um dia a moeda física deixe de existir e fiquem apenas as digitais, com o governo tendo total controle das suas movimentações e da sua carteira, né? Se você for um cidadão não muito bem visto, quem sabe seus fundos sejam pausados, cancelados, enfim. Então abre brechas aí para isso, né? Quem sabe num governo mais anti-liberdade. Mas enfim, por enquanto o que nós temos de informação é que o DREX poderá ser trocado pelo real tradicional em notas e vice-versa. Não será permitido que bancos emprestem a terceiros, como acontece com o real físico, também não haverá rendimento automático no DREX. O Banco Central estima que até o fim de 2024 o DREX esteja liberado para o público geral. Os primeiros testes do projeto piloto já começaram. A grande diferença entre as criptomoedas e o DREX é que ele vai ser regulado. O Banco Central explica em seu site oficial que o real digital não é um criptoativo como são o Bitcoin e o Ethereum. Na verdade, ele pertencerá a uma nova categoria chamada CBDC, que são as Central Bank Digital Currencies, que são justamente as moedas digitais dos bancos centrais, centralizadas e tudo mais, né? A proposta é que o real digital sirva para facilitar a assinatura de negociações e contratos virtualmente. Então, entra ali justamente a funcionalidade dos smart contracts. Essa é uma parte muito positiva, pessoal, que pode colocar aí um fim na questão dos cartórios. Esses smart contracts, por exemplo, já existem lá há muito tempo na Ethereum, por exemplo. Na Ethereum você pode utilizar esses smart contracts. Mas agora, tendo o peso de uma moeda de um banco central, esses smart contracts realmente podem, num futuro, né, substituir aí os cartórios. Aqui tem a questão que o Banco Central, que o DREX então está em fase de testes, né, e está usando a tecnologia Hyperledger Besu. No entanto, não há garantias de que o DLT será usado na versão final da CBDC nacional. Mas o que é essa Hyperledger Besu? Então, a gente vai entrar aqui no site da AWS, que é o serviço de data center lá da Amazon, né, de hospedagem da Amazon, onde eles têm essa matéria falando real digital e a utilização de Hyperledger Besu na AWS. Então aqui, né, pessoal, nós temos a informação que em abril de 2023 o Banco Central do Brasil iniciou o piloto do real digital, que agora se chama DREX,
E uma das diretrizes consiste na utilização da tecnologia Hyperledger Besu como plataforma tecnológica de registros distribuídos, o DLT. Entre as vantagens citadas pelo Banco Central Brasileiro para a escolha da Hyperledger Besu estão a compatibilidade com a Ethereum Virtual Machine, suporte à privacidade de transações, código aberto, diversos fornecedores de TI no Brasil e no exterior, e possui projetos em andamento, pessoal. Então, o que eu achei interessante é que utiliza a tecnologia da Ethereum, né? Então, eu não vejo que as criptomoedas descentralizadas assim vão ser proibidas. Elas podem trabalhar em conjunto, pelo menos em um primeiro momento, tá, pessoal? Aqui para falar, por exemplo, da tecnologia dos smart contracts, que já existe há muito tempo na Ethereum descentralizada, né? A gente tem aqui, por exemplo, essa explicação do próprio Banco Central. Achei interessante trazer para vocês. Aí depois a gente entra na parte preocupante aí sobre essa CBDC. Vamos lá. Para começar, redução de custos. E aqui entra aquele conceito de smart contracts, ou contratos inteligentes, que eu mencionei no início do vídeo, lembra? Esses contratos te permitem programar transações para que elas ocorram de forma automática. Por exemplo, vamos supor que você queira vender uma casa, mas você só quer fazer a transferência do bem quando o dinheiro cai na sua conta. O comprador, por outro lado, ele fica com medo de transferir o dinheiro e não receber o imóvel. Ele quer transferir o dinheiro só quando a escritura passar para o nome dele. Fica um impasse, concorda? Com o contrato inteligente, isso deixa de ser uma preocupação. O negócio vai ser concluído dentro da plataforma do Real Digital simultaneamente. Assim que ele fizer o pagamento para você, a documentação é preenchida e a casa passa para o nome dele. Se o pagamento não vier, a documentação não é preenchida. E se a documentação não for preenchida, o dinheiro também não sai da conta dele. Ou seja, se der problema em qualquer ponta da operação, ninguém fica no prejuízo. Simplesmente o negócio não acontece. Então assim, pessoal, esse é um ponto interessante que o Real Digital, que o Drex vai possibilitar, que é justamente essa utilização de smart contracts. Acredito que isso pode abrir muitas possibilidades de negócios, tirar a burocracia, claro, por um custo, né, de que todas as transações vão acontecer ao controle total do Banco Central, que vai fazer cruzamento de dados com a Receita Federal e etc, né? Vai ter muito mais controle. Também tem a questão, por exemplo, que me preocupa bastante, né, que, digamos que você não seja um cidadão muito bem visto pelo Estado, seus fundos podem ser no futuro, quando só existirem essas CBDCs, seus fundos podem ser bloqueados, enfim. Quem sabe, né, no futuro a gente não tenha crédito social igual acontece na China. Então, assim, tem preocupações, né, pessoal? E por isso que eu vejo que essa tecnologia do Banco Central, ela pode abrir muito caminho para as criptomoedas, né? Então, para o cara que não quer correr esses riscos de estar 100% no controle ali do Estado, ele vai poder, por exemplo, buscar fazer uma reserva de valor lá no Bitcoin, né, que é descentralizado e tudo mais. O Real Digital, por ser descentralizado ali, e mesmo utilizando essa DLT, ele não vai ter transparência como acontece, por exemplo, na blockchain da Ethereum. Então as transações que acontecem no Real Digital, quem vai poder fazer a verificação é apenas o Banco Central. Nas criptomoedas existe uma transparência maior, então essa também é uma grande diferença. As criptomoedas descentralizadas, como o Bitcoin, elas trazem uma transparência muito grande para a rede, porque as transações basicamente são públicas, né? Qualquer um pode auditar, essa é a palavra, auditar. Então, numa criptomoeda de verdade você pode auditar, né? Como por exemplo no Bitcoin. Ali no Drex você não vai poder auditar, quem vai fazer isso é o Banco Central. Então, assim, ainda vão existir muitas diferenças, certo? A principal que eu vejo é a questão da privacidade, é a questão de você não estar refém de um dinheiro que pode ser impresso a rodo, porque não é porque agora vai ser digital que vai ter um limite igual ao Bitcoin. O Bitcoin a gente sabe que tem um limite de 21 milhões de unidades. O Drex parece que vai ser lastreado no próprio real, né? Uma tokenização do real. Então, se o Banco Central tem a ideia de imprimir mais dinheiro, digamos assim, acontece que essa moeda perde valor, né, pessoal? Então essa que é a grande jogada. Um outro ponto que me levanta preocupação é que, por exemplo, na China o dinheiro pode ter validade, né? Para justamente forçar as pessoas a gastarem. O Banco Central brasileiro não falou nada sobre isso. Pelo menos até onde eu sei. Sobre dinheiro com data de validade e tal. Mas esse tipo de tecnologia permite com que isso aconteça. Então, isso a gente vê acontecendo, por exemplo, em outros países como a China. Espero que não chegue a acontecer aqui no Brasil esse tipo de questão ali com a implementação total das moedas digitais. Então, por isso que eu vejo que ela não compete com as criptomoedas raiz, né, descentralizadas. Pelo contrário, ela pode justamente
vir mostrar para o usuário que uma alternativa ao sistema vai ser aí as criptomoedas, certo, pessoal? Espero que esse vídeo tenha agregado algo na sua vida. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e compartilha para geral. Então tá anunciado aí o nome da moeda digital brasileira.